Estamos de volta com mais um programa História Atual. Você acompanhou a COP26, a Conferência das Nações Unidas, ocorrida na cidade de Glasgow, na Escócia? Você tem sentido um aumento da temperatura nos últimos anos? Em nossa região, que já tem uma temperatura alta, cada dia parece que aumenta mais. E é comum a gente ouvir a seguinte frase: como está quente hoje? E quando é o outro dia, a frase se repete: ah, como está quente hoje. E assim sucessivamente. Parece que cada dia que passa, a temperatura aumenta. Você sabe que o aumento da temperatura, que essa mudança climática, afeta a vida das pessoas? Afeta a economia de uma região, de uma cidade, de um estado, de um país? Afeta diretamente o convívio e as relações pessoais? Não saia daí. Em instantes, nós vamos conversar um pouco sobre a mudança climática no planeta, o que isso provoca e o que é que nós, enquanto sociedade, e o que é que os governantes, os países podem fazer para modificar esse quadro. Em instantes, estaremos de volta. No programa de hoje, nós iremos falar sobre clima e sociedade. A entrevista com a professora Ana Luísa Bezerra da Costa Saraiva. A professora Ana Luísa possui graduação em Geografia pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, especialização em Geografia e Gestão Ambiental pela Faculdades Integradas de Patos, mestrado em Geografia pela Universidade Federal do Espírito Santo. Atualmente, é professora assistente da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, no curso de Geografia do campus de Açu. Tem experiência na área de Geografia, com ênfase em climatologia geográfica, geografia da saúde, unidades de conservação e educação ambiental. Desde 2017, é membro suplente do Conselho Consultivo da Floresta Nacional do Açu. É com muita satisfação que recebemos a professora Ana Luísa para um bate-papo sobre clima, sobre relações com a sociedade, sobre o papel dos países nessa grande crise que a gente vive em relação ao clima, à temperatura. Professora Ana Luísa, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por ter feito uma concessão na sua agenda para esse bate-papo. Seja bem-vinda, professora. Olá, professor Lemuel, é uma alegria, é uma satisfação estar aqui hoje para conversar com o senhor, para conversar com todos que nos assistem. O senhor mencionou a agenda, isso não se dá só pelos compromissos de trabalho, mas eu sou uma mulher, eu sou uma trabalhadora, eu sou mãe de 2 crianças, então organizar aí a vida é um grande desafio, mas nós estamos aqui porque o tema merece ser analisado, merece ser discutido, é urgente, é atual. Nós estamos aqui para contribuir no que for necessário. Caso alguém que nos escuta agora, né, seja uma pessoa com deficiência visual, vou fazer uma pequena descrição. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelo na altura dos ombros, eu uso um óculos vermelho, tá? Estou com a camiseta verde, tem uma frase escrita, não sei se vocês conseguem ver, e a frase é: não reclame do calor, plante uma árvore. É isso, professor. E combinou bem com a frase que eu disse, né? Todos os dias, Isso. ou a gente escuta alguém reclamando do calor, nós mesmos reclamamos do calor. Isso. E por coincidência, Ana, isso é uma coisa que eu adoro, é plantar uma árvore, né? Eu já faço parte, né, desse processo de minimizar essa tragédia que nós estamos caminhando. Mas
Por falar em todos esses problemas e como a gente pode resolver, ou pelo menos fazer a nossa parte em relação a isso. Professora, qual a relação nós podemos fazer entre clima, crescimento econômico e bem-estar social? Certo, essa é uma pergunta muito interessante. Durante muito tempo, né, as questões climáticas ou os assuntos relacionados ao clima, eles ficavam ali à mercê das algumas informações da TV. Nós aqui para o semiárido, nós temos uma relação diferente, né, com os elementos climáticos. O ritmo que envolve a ocorrência de chuva, a falta de chuva impacta aí diretamente, né, nas nossas vidas, na dinâmica da nossa região. Mas pensando no clima de uma forma geral, não só para o semiárido, ao longo do nosso diálogo nós vamos conversar um pouquinho, focando na nossa região, mas aí pensando numa noção geral, né, do clima do planeta. E tem correlação? Resposta é sim, professor. Existem correlações íntimas entre clima, crescimento econômico, desenvolvimento social e bem-estar. Claro que essa relação ela mudou ao longo da história da humanidade, né? Quando nós tínhamos lá nos primórdios, os primeiros seres humanos, a relação desses primeiros seres humanos com o clima era de uma forma, né? Era sempre buscar um abrigo, seja para altas temperaturas ou para chuvas muito intensas, né? Dependendo do lugar, inclusive neve. Então, a relação era muito de esperar o que vinha, né, e buscar uma resposta para isso imediata. Com o desenvolvimento da sociedade, isso muda, né? Basta que a gente lembre aí um pouquinho das aulas de história na escola, quando a gente lembra aí a influência das cheias do Nilo, quando o ser humano, homens e mulheres, diminuíram um pouco dessa dependência direta e passaram a partir da sistematização das informações, quer dizer, da observação da natureza, quando chove, por quanto tempo chove, de quanto em quanto tempo chove. A sistematização dessas informações permitiu que os seres humanos começassem, olha, se a gente plantar nesse período dá certo, a gente guarda um pouquinho, não, em certo período do ano não, em certo período aí o que acontece é um aumento das cheias, a gente consegue plantar depois, enfim. Há uma mudança ao longo da história da humanidade da relação dos seres humanos com a natureza e com o clima. Né? Hoje, nós temos uma outra correlação. Por exemplo, é possível identificar em locais que chove pouquíssimo, locais extremamente áridos, o desenvolvimento de várias atividades, que foi o desenvolvimento tecnológico, o conhecimento científico, pautaram e possibilitaram isso. Né? Então, hoje nós temos uma outra relação com a natureza e, consequentemente, com o clima. Porém, existem outras questões que aí é mais, vamos dizer, do perceptível, da percepção, que está diretamente correlacionada entre clima e sociedade e as pessoas. Por exemplo, a sensação de conforto térmico. Isso é muito pessoal. Depende do meu estado emocional, depende do como eu estou naquele dia, depende do que eu estou fazendo. E aí eu brinco muito com meus alunos na disciplina de clima. Eu digo assim, olha, se você tiver que fazer uma tarefa árdua, né, num sol do meio-dia de uma área semiárida, por exemplo, vai ser horrível, ou vai ser muito cansativo, isso vai gerar muito desconforto, isso vai gerar um impacto para você. Agora, se você estiver ali com muito interesse em alguma coisa e precisar fazer esse percurso mesmo, recebendo essa radiação, talvez não seja tão desconfortável. Isso quer dizer que o conforto térmico, como eu me sinto em relação aos elementos do clima, né? Temperatura, umidade, pressão, vento, isso tem muito a ver com o meu estado emocional, com as minhas características físicas e com a atividade que eu estou desenvolvendo. E pensar sobre isso é muito sério. Claro que eu brinquei anteriormente, mas pensar sobre isso é muito sério. Aí eu vou trazer um exemplo. Vamos pensar em alunos, diversos alunos e alunas que vão para a escola no turno vespertino, à tarde, né? E aí, dependendo do local onde essa escola está localizada, eu vou fazer o recorte do semiárido, que é o local onde nós moramos, né? Dependendo de como seja essa escola, se essa escola tem árvore ou não, se essa sala tem um bom sistema de refrigeração ou não, isso vai gerar um desconforto, isso pode gerar um desconforto térmico. E esse desconforto térmico pode impactar diretamente
no rendimento desse aluno, dessa aluna, desse professor e dessa professora. Ah, Ana, você está dizendo que isso vai definir a nossa inteligência? Não. Isso não é determinismo ambiental, isso não é determinismo climático, isso já existiu no passado, a gente desconsidera isso totalmente. Só que a gente entende que, por exemplo, o processo de ensino e aprendizagem, ele tem vários pilares. Por exemplo, se o aluno está alimentado ou não, se ele tem um material didático ou não, se o professor está disponível ou não, e o conforto térmico é mais um desses elementos. Então, pensar o conforto como bem-estar, como qualidade de vida, deve ser algo urgente na nossa sociedade, principalmente um país como o nosso, como o Brasil, né? De dimensões continentais, um país aí com uma faixa significativa de climas mais quentes, né? E aí, pensando aqui no semiárido, onde isso se dá quase o ano inteiro. Então, existe sim uma correlação entre bem-estar, conforto térmico, né? Qualidade de vida. Pensar conforto térmico para a nossa região é algo que deve ser pautado. E aí, na escola, nas ruas, porque se eu tenho áreas arborizadas, sombreadas, isso já me dá uma sensação de conforto, né? E isso é muito bom. O contrário também acontece. Quando eu tenho desconforto, nós temos problemas de saúde, inclusive relacionado a isso. Agora, pensando na relação do clima com a questão econômica, com o desenvolvimento econômico, sim, também existe uma relação direta, seja pelo desenvolvimento de algumas atividades, né, algumas áreas mais propícias a desenvolver uma atividade ou outra econômica. Eu vou citar um exemplo, por exemplo, aqui para o Rio Grande do Norte, a nossa faixa de praia aí, mais próximo do semiárido, nós temos a maior produção de sal, né, no Brasil. E isso tem muito a ver com as características do nosso ambiente. Nós temos uma área muito quente, que favorece a evaporação da água dos tanques, né? Uma redução de chuva. Então, ao longo do ano, nós temos uma quadra chuvosa aí, com alguns meses de chuva. Então, ao longo do ano, eu tenho um período muito seco, que ajuda a evaporação, e que tem pouca chuva, então isso favorece muito a produção de sal, né? Outra atividade econômica na nossa região ligada a essas características, a produção de energia eólica, que vem crescendo significativamente na nossa região, a produção de energia solar, que vem crescendo significativamente na nossa região também, a própria fruticultura irrigada, né? O agronegócio, ele vem se instalando, né, em várias porções do semiárido. Por quê? Porque aqui nós temos radiação solar o ano inteiro, fora outras condições, né? E esses setores econômicos, né, grandes setores econômicos, se instalam na nossa região. Por conta de algumas dessas características, trazem também aí muitas contradições, né? Muitas contradições. Aí a gente já entra aqui no debate da energia das mudanças climáticas. É preciso pensar em outra matriz energética? Urgente. A energia solar, a energia eólica, elas podem trazer alternativas importantes? Sim, mas elas precisam vir atreladas à justiça social, à justiça climática. O que a gente tem vivenciado e visto? As áreas de conflito, né? Nessa faixa aí litorânea, onde são ventos, são favoráveis para a produção de energia, mas não é porque é favorável que a gente vai sair instalando em todos os lugares. Não. Tem área que a gente precisa preservar, tem área que não é apropriada, tem área de ocupação aí de povos tradicionais que não podem ser simplesmente retirados de um lugar para o outro, né? Então, a gente precisa pensar em medidas e estratégias para lidar com as mudanças climáticas, mas que envolva diretamente aí justiça social, porque senão a gente não vai dar conta. Ao longo da nossa conversa, professor, eu finalizo essa primeira pergunta, sempre que eu me referi a ambiente, inevitavelmente eu estou me referindo à sociedade. Eu e alguns autores que eu trabalho, a gente não entende ambiente como sinônimo de natureza, não. Ambiente, ela vai mais ampla. Então, não adianta eu cuidar de uma árvore apenas e eu desprezar aquela população que historicamente ocupou aquela área. Então, sempre quando a gente falar em ambiente, a gente envolve aí o social também nessa fala e nesse diálogo, tá bom? Ótimo. Professora, o ponto central das discussões da COP26, a Conferência das Nações Unidas, ocorrida entre os dias 31 de outubro
e 12 de novembro, em Glasgow, na Escócia, sobre o clima, foi a previsão do aumento da temperatura climática do planeta para as próximas décadas já, podendo chegar a 1,5 graus. Né? O que os países devem fazer para limitar a temperatura nesse nível, já que o nível pode superar isso. Né? E se superar, nós estaremos caminhando para um desastre no planeta muito maior do que nós já estamos vivendo. Então, o que os países podem fazer para limitar a temperatura nesse nível? Essa pergunta é muito boa e muito complexa, né? É muito complexa porque envolve diversas escalas. Pensando na escala espacial, nós precisamos de ações no micro, meso e macro escala. Pensando num recorte temporal, nós precisamos de ações para hoje, para amanhã. Também pensando no que já foi feito, avaliando, usando esse passado, então é passado, presente e futuro. É complexo porque nós necessitamos de ações individuais, eu na minha casa, que separo o meu lixo, que destino para a CREV uma parte do lixo, que trabalho com outras ações, mas só isso não dá conta. Da coletividade, dos movimentos sociais que eu participo, do meu trabalho enquanto professora, docente, pesquisadora, mas também do ponto de vista geral, e aí a nível de país, de governo e entre países. Então, é uma pergunta complexa, porque permeia por várias escalas, temporais, espaciais e de ação. Então, não é uma pergunta muito fácil de responder e também de efetivar as ações. Não é fácil, porque o painel intergovernamental de mudanças climáticas já vem alertando sobre esses problemas faz muito tempo. Não é de agora, do ano passado, ou há 3 anos. Já faz alguns anos que cientistas vêm se dedicando, né, aos estudos do clima e a essa relação com as mudanças climáticas e os impactos que isso pode gerar e de como a sociedade pode agir. Então, não é algo tão novo, né, sinalizando já faz um tempo, mas que ganhou nos últimos anos, né, uma repercussão maior, inclusive com o apoio de outros movimentos, de apoio de pessoas que não obrigatoriamente são ligadas à área ambiental, né, como artistas, empresários, né, outros pesquisadores. Durante muito tempo, os estudos de clima eles eram realizados por pessoas da geografia, da meteorologia, da oceanografia, e hoje não. É muito mais, nós temos várias pessoas da história, e aí dentro da história ambiental descobri recentemente essa área, que já existe há muito tempo, e que outras pessoas das ciências sociais, econômicas, têm se dedicado a pensar nessas estratégias. Então, não é algo tão simples, mas nós vamos pensar um pouquinho aqui, né? Primeiro que a gente tem que pensar, né? E aí eu sempre enfatizo isso, é que é difícil pensar nessas estratégias, porque elas encaram um mundo extremamente desigual. Então, não é só resolver o problema do clima, é resolver o problema da fome, é resolver o problema do acesso à água, do acesso ao saneamento básico. Então, são questões que nós já temos conhecimento tecnológico, conhecimento científico, aparato para ter resolvido ao longo da história da humanidade, que nós não resolvemos. Então, hoje, o que é que nós temos? Nós temos um cenário que apresenta aí uma nova demanda, né, que espera que a sociedade dê conta de pensar, que são as mudanças climáticas, junto com um rol de problemas que a gente ainda não conseguiu dar conta de resolver. Então, os problemas se acumularam. E parte do acúmulo desses problemas vem da nossa matriz econômica. Então, não dá para pensar em mudanças drásticas ou mudanças que permitam que a gente construa um outro problema e uma outra relação com o ambiente sem questionar o capitalismo. Porque é a própria matriz do capitalismo, a base do capitalismo, a desigualdade gerada pelo capitalismo, está aí no pilar das consequências das mudanças climáticas, né? E das causas das mudanças climáticas. Seja porque nós temos dificuldades de dialogar com certos setores da sociedade e da economia, seja porque existem países ou grupos dentro de países, é importante que se diga isso, que não estão dispostos a dialogar, ou que não estão dispostos a abrir mão disso ou daquilo para tentar resolver esse problema.
Então, eu acho que o primeiro passo é a gente começar a pensar, olha, existe um sistema econômico que não deu muito certo para todo mundo e não deu certo para a natureza. Né? Agora, isso é um desafio. Mistura utopia com sonho, com luta, com pesquisa, com tudo. A gente vive hoje todo esse momento complexo, né? Porque se a gente vive uma pandemia hoje, professor, e enquanto sociedade nós admitimos que um continente como o continente africano tem um percentual de vacinados que tem, ou que, enquanto sociedade, enquanto grupo, enquanto gente, nós admitimos ver cenas tristes de pessoas catando comida no lixo ou em carros de lixo, hoje, né? E a gente não consegue dar conta de resolver isso, nós, enquanto sociedade, eu digo, imagine questões para o futuro. Porque o que muito tem acontecido é essa justificativa, né? Vamos deixar para depois. Acontece uma reunião da ONU e aí estende um limite, estabelece um acordo, deixa um pouquinho para depois. Então, o que nós precisamos é questionar esse mundo que nós vivemos, que ele não deu certo. Deu certo para alguns, mas nós estamos aqui para viver todo mundo bem, então não deu certo para todo mundo, não deu certo para a natureza, e nós temos um problema urgente para resolver. Nesse caminho urgente que nós precisamos resolver, e aí os trabalhos, as pesquisas, eles têm apontado 2 caminhos muito importantes, que seria o caminho ligado à mitigação às mudanças climáticas, certo? E as ações mitigadoras e as ações adaptativas, né? Então, qual é a diferença entre elas? Elas não são excludentes. O ideal é que a gente consiga criar estratégias, políticas públicas, condições para que elas caminhem juntas, né? Então, o que são as medidas mitigadoras? As medidas mitigadoras, elas visam resultados globais e a longo prazo. Então, aí é aquela questão escalar, né? A longo prazo e a nível global. São compreendidas como medidas relacionadas à redução das emissões de gases de efeito estufa, tá certo? E tem como objetivo direto atacar o fator gerador e a causa do aquecimento global, tá bom? Essa é uma citação de uma autora, Barbieri Viana, né? Descrevendo o que são essas medidas mitigadoras, tá? As autoras também falam dessa medida adaptativa. O que seria? A adaptativa, ela tem um recorte diferente, um recorte espacial. Ela visa atenuar os impactos das mudanças climáticas e seus impactos são sentidos de maneira mais efetiva localmente. Então, nós temos que pensar e agir global ao longo prazo, mas também pensar e agir para o presente e a nível local. Por quê? Porque as mudanças climáticas, elas não vão gerar consequências iguais para o globo todo. O que é que nós precisamos? Nós precisamos começar a reduzir o lançamento de gases de efeito estufa, nós precisamos reduzir o desmatamento, nós precisamos, e aí é o título de um trabalho que eu lancei esse ano, que trata sobre mudanças climáticas, que é preciso ser refloresta. O Gilberto Gil lançou no começo do ano, aí se você não conhece, está nos assistindo, procura esse clipe, é um clipe lindo que o Gilberto Gil produziu, e ele canta, olha, ele já cantou Refazenda no passado, né? E ele faz um chamado. Essa música foi produzida a pedido da Lélio Sebastião Salgado, do Instituto Terra, que tem desenvolvido aí há mais de 20 anos a recuperação de uma área degradada em Minas Gerais. Se você tem interesse nesse tema de, né, pensar nessas estratégias, procure sobre a Lélio Sebastião Salgado, Instituto Terra. E aí, na música, o Gilberto Gil disse, olha, não basta manter o que está de pé, é necessário ser refloresta. É necessária uma ação de recuperar o que nós já destruímos ou que parcialmente foi destruído e pensar nessas estratégias, né? Tanto ações mitigadoras para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e medidas adaptativas que visam atenuar os impactos localmente, né? Então, é pensando e agindo global e local, individualmente, mas também na coletividade. Agora, isso é muito difícil porque são muitos países e que lançam
quantidades diferentes de gases de efeito estufa. Alguns com a quantidade ínfima de lançamento pela própria condição mesmo, econômica e social, mas que vive uma tragédia da fome, da pobreza, da escassez. Por isso eu volto naquela nossa primeira reflexão. Não dá para pensar em mudar o planeta, em resolver o problema das mudanças climáticas, sem a gente também dar conta desses problemas que vieram se acumulando, como fome, desigualdade, falta de acesso à informação. Né? E aí, esse trabalho que você está fazendo aqui, parabenizo, professor, de trazer esses temas tão relevantes, compartilhar nas redes sociais para tentar, e aí, de alguma forma, ajudar, né, a difundir essas ideias e essas reflexões. É por aí. Bom, vamos para a nossa terceira e última pergunta do primeiro bloco do nosso programa. Professora, quais os impactos para a sociedade da elevação dos índices climáticos? Pronto, eu vou usar, professor, as informações presentes em alguns trabalhos, tá certo? Inclusive, agora gostaria aqui de mencionar, caso você tenha interesse, queira descobrir um pouco mais desses impactos, né? Procure o Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas, existe uma série de trabalhos já desenvolvidos sobre isso que mostram esses impactos a nível global, a nível de Brasil e a nível de regiões, tá? Porque nós teremos os impactos e as consequências, elas vão se dar de forma diferente para as regiões do Brasil, tá bom? Então, como é que nós pensamos hoje esses impactos, né? Essas problemáticas aí geradas pelas mudanças climáticas, os possíveis impactos gerados pelas mudanças climáticas. Eu vou usar alguns exemplos a nível de Brasil. Primeiro, nós temos que pensar que setores serão atingidos por essas mudanças. E aí vai dos mais diversos, tá certo? Porque a gente pensa, vai aumentar a temperatura, ou vai aumentar um pouquinho o nível do mar, mas não consegue fazer a correlação de que na natureza tudo é sistêmico. Tudo há uma resposta, consequência, causa, impacto. A natureza e o clima, eles são cíclicos. A natureza é cíclica, ela é fantástica, né? Então, não é só aumentar a temperatura e você, vou entrar no meu carro, vou entrar na minha casa, vou aumentar um pouquinho o ar-condicionado e vou dar conta. Não, não, não. Não é tão simples assim. Porque esse aumento da temperatura, ele tem um rebatimento em tudo. Na precipitação de chuva que vai acontecer em tal lugar, tá certo? Na produção de alimento, e aí a gente organiza hoje em setores. Então, nós teremos impactos voltados para segurança alimentar. Então, a produção, né, brasileira de alimentos, seja pela agricultura familiar, seja pelo agronegócio, a tendência é que ele seja atingido diretamente, porque nós teremos aí uma diferença, um impacto na distribuição das chuvas. Então, isso vai gerar impactos diretos no setor voltado para a segurança alimentar. Depois, segurança hídrica, né? O aumento nas demandas e diminuição na capacidade de abastecimento de água. A quantidade de água no sistema, na Terra, ele vai ser o mesmo, ele não vai reduzir. Mas a distribuição da chuva, a intensidade dela, isso sim. Então, nós podemos ter áreas como o semiárido, que a gente chama de sazonalmente seco, ainda mais seco, né? E aí, quando essas chuvas acontecerem, elas podem ser ainda mais intensas. Então, é nesse ciclo que esse aumento da temperatura pode influenciar. Na segurança energética, a grande parte da produção brasileira é produzida por hidrelétricas. E aí, se a gente tem um impacto no ritmo na distribuição das chuvas, isso vai impactar diretamente na produção e distribuição de energia no Brasil. E a gente já vem sofrendo impactos como esse, né? Isso é muito sério. Outra coisa relacionada a eventos extremos, diretamente, né? Quando a gente pensa em eventos extremos, eles acontecem tanto na zona urbana como na zona rural, mas nos assusta muito o que tem acontecido nas cidades, não é?
porque tem a ver também com ocupação em área inapropriada, tem a ver com déficit habitacional. Eu já vi muitas vezes algumas pessoas dizendo: a pessoa vai lá construir a casa dela no beco do rio, mas não faz uma reflexão crítica por que aquela ocupação acontece, ou por que foi permitido que ela acontecesse, ou quais são as condições salariais para que aquelas pessoas, ou de acesso a políticas habitacionais, para que aquelas pessoas ocupassem certas áreas. Por isso que a gente entende que não dá para pensar nas questões ligadas à natureza sem pensar nas questões sociais. Por quê? Porque se a gente parar para pensar nos impactos da saúde, né? E aí nós teremos também impactos ligados à biodiversidade e a ecossistemas. Isso é muito sério. Aí alguém pode dizer: nossa, mas o planeta já mudou. Sim, é verdade. Quando a gente estuda a história do planeta Terra, houve uma série de mudanças climáticas ao decorrer desses 4 bilhões de anos. Mas a diferença foi a velocidade com que isso aconteceu, os fatores geradores que isso aconteceu, que permitiu que muitas das espécies criassem adaptações a certas situações, e aquelas que não se adaptaram desapareceram, que aí seria mesmo a teoria aí da evolução das espécies, né? Como Darwin entende e nos explica como se deu a evolução das espécies. Mas o que acontece hoje é uma velocidade muito, muito diferente. Nós estamos falando de um planeta com 4 bilhões de anos e de mudanças climáticas aí na casa dos últimos anos, né? Causada a partir, esse impacto mais direto na composição da atmosfera a partir da Revolução Industrial. Então, isso é muito novo. É um curto espaço de tempo para que as espécies, elas não terão tempo para isso. E aí a gente fala no impacto disso para a biodiversidade, o aumento do nível do mar, e aí vários problemas na zona costeira. O Brasil é totalmente margeado aí, né, por uma costa gigantesca. Então nós teremos as grandes Mamãe. Oi, meu amor, agora a mamãe não pode, tá bom? A mamãe está falando aqui de um assunto importante. Nós temos muitas cidades, grandes capitais localizadas aí, né, nesse litoral, né, próximo à praia, que vão ser diretamente impactadas. Outra também, zona costeira e oceânica, como mencionei. Agora, se a gente parar para pensar, professor, segurança alimentar, segurança hídrica, segurança energética, eventos extremos, problemas de saúde, quem são as pessoas ou os grupos sociais que mais serão impactados por essas mudanças e esses problemas? Aí a gente volta para a questão dos problemas sociais. São aqueles grupos que historicamente foram mais vulneráveis. São os grupos vulneráveis que vão sofrer esses impactos de forma mais intensa e perversa, que já estão. Por isso que nos últimos anos tem crescido aí as discussões em torno da justiça climática, né? Pensar em estratégias para o enfrentamento dessas mudanças climáticas é também tratar sobre justiça climática. Porque nós estamos no mesmo planeta? Estamos. Os impactos, eles serão sentidos por todo mundo? Serão. Mas nem todo mundo vai ter a capacidade de reagir, a infraestrutura necessária para conviver e para viver no planeta mais complexo e com vários problemas. Então, grupos mais vulneráveis, pessoas mais pobres, né? E aí a gente pensa povos indígenas, grupos quilombolas, quer dizer, pessoas que historicamente estiveram mais vulneráveis por conta desse contexto social perverso, cruel, desigual, que a nossa sociedade, elas também estarão mais vulneráveis aos impactos causados pelas mudanças climáticas. Estamos concluindo o primeiro bloco da nossa entrevista com a professora Ana Luísa Bezerra da Costa. E antes de irmos para o segundo bloco, eu quero pedir a você que está nos assistindo que dê um like, se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito, compartilhe a nossa programação. Em instantes estaremos de volta com o nosso segundo bloco.